Eu sou Lei Spinelli do canal Senso de Amor e hoje o assunto é 10 motivos para a gente meditar. Bom, o primeiro motivo já foi falado em outros vídeos, mas eu já vou trazer logo de início aqui para ressaltar também, que é mais bem-estar, reduzindo hormônios do estresse. Então, o estresse é causado por hormônios como adrenalina, noradrenalina, e quando nós meditamos, liberamos hormônios de relaxamento, como a serotonina, e esses hormônios trabalham em nosso corpo. Como o nosso corpo tem uma dificuldade para distinguir o que é o pensamento e o que é a ação realmente, só o fato de você pensar que está em perigo, ficar ansioso por alguma coisa que te deixa muito nervoso, que te deixa... não o fato de você pensar que está em perigo, não tem um leão te atacando, mas vamos supor, tá com medo de perder o emprego. Para o seu cérebro já é um sinal de alerta, certo? Se você fosse voltar para os nossos antepassados, no tempo das cavernas, a visão deles de entrar em perigo seria estar lutando contra um animal selvagem. Hoje em dia, são situações do dia a dia que nós nem mesmo percebemos que nos colocam em um estado de alerta, que liberam esses hormônios e que colocam o corpo para funcionar de uma maneira diferente. Isso vai alterando com o tempo, se não tem um cuidado, e essas alterações químicas se prolongam por muito tempo, vai alterando quimicamente o corpo todo. Então tem uma série de consequências aí que podem ser melhoradas, que podem ser reduzidos na sua saúde por conta dos hormônios do relaxamento em troca dos hormônios do estresse. Não que você vá parar de se estressar por conta da meditação, né? Não vamos levar tão a sério aquele estereótipo do meditador pleno, perfeito, sempre. Mas o seu corpo vai começar a receber diferente os sinais de alerta e não vai ser tão impactante. E também, consequentemente, né, no dia a dia você vai estar mais tranquilo em algumas situações, então isso também vai interferir de uma maneira positiva no seu bem-estar. Inclusive, as terapias holísticas, inclusive a meditação, também são aplicadas pelo SUS e a busca aumentou bastante um tempo atrás, durante a pandemia. Então ela é muito procurada em casos de dor crônica, distúrbios do sono, problemas na alimentação, problemas de depressão, de ansiedade. A meditação ela também vai ajudar a trazer ideias mais criativas, a trazer um fluxo de ideias mais claro, mais constante. Bom, a meditação ela literalmente altera a estrutura do seu cérebro. Então ela realmente é um exercício para o cérebro, tá? Colocar o cérebro para funcionar num estado de ondas diferente do que você está acostumado é um exercício e é feito pela meditação. Então você vai entender as coisas de uma maneira diferente. Por exemplo, questões abstratas, ideias abstratas vão se tornar mais fáceis. Você vai conseguir decompor situações. No caso, você vai analisar situações decompondo as partes de uma maneira mais simples. Para quem já ouviu falar de pensamento computacional, é fácil de entender essa parte, né? Vamos supor, se você precisa lavar roupa. Você sabe que vai lavar roupa separando por cores. Isso daí é decompor a sua tarefa em partes. E isso daí é um exemplo bem simples, mas pode ser aplicado em situações mais complexas. E realmente é uma grande ajuda ter esse pensamento exercitado, tá? Para quem já teve essa aula de pensamento computacional, tá aí a dica. E a meditação ela também vai te ajudar a ver a sua vida de uma maneira um pouco mais distante. A questão do desapego, né? Quem já ouviu falar de olhar clínico, dá para ter um exemplo a partir disso aí, né? Então você vai ter um olhar sobre a sua vida de uma maneira mais equilibrada, né? Um pouco mais distante, eu quero dizer o quê? Mais clara, né? Você vai ter mais simplicidade, mais facilidade para separar as coisas, os seus problemas do dia a dia, da sua vida, do seu trabalho, da sua vida pessoal. E isso vai tornando o seu dia a dia mais leve, consequentemente. A meditação também exercita a cognição do cérebro, né? Então, as famosas e tão desejadas autodisciplina, foco, concentração, autocontrole para tomar escolhas mais sensatas,
né, no caso ali, pesar as escolhas, né, com mais facilidade, fazer o que realmente você pretende, o que realmente vai te fazer bem, ou que realmente vai te trazer algum benefício que você realmente quer para a sua vida, né? No caso aí, por exemplo, escolher uma alimentação mais saudável, se for o que você deseja, mas está com dificuldade, pode se tornar mais simples junto com a meditação, né? Ela realmente trabalha aí uma parte chamada córtex, que é a massa cinzenta do nosso cérebro. E ela se torna mais espessa conforme passa o tempo, conforme se torna constante na sua vida a prática da meditação. Então, consequentemente, outra coisa bacana é uma ajuda para os estudos, né? Para quem tem uma rotina de estudos ou para quem trabalha numa profissão que precisa estar constantemente aprendendo, se atualizando, se adaptando, a meditação é uma ferramenta maravilhosa. Como eu já disse, ela trabalha a cognição do nosso cérebro, a memória é uma dessas vantagens, ela trabalha a nossa memória, e ela também vai ajudar no nosso entendimento verbal, na nossa comunicação verbal. Então a mente vai se dispersar menos, por exemplo, durante uma prova, durante um momento de provação, porque não existe somente prova, né? Não apenas esse tipo de ferramenta para nos testar. Muitas vezes situações do cotidiano mesmo acabam sendo uma provação que precisamos usar o nosso conhecimento, aplicar o que aprendemos e precisa ser de uma maneira eficaz, né? Então a meditação, o meditador ele vai ter mais facilidade para se concentrar, para se manter centrado naquele momento, encontrar a solução adequada, tá? Vai ter mais facilidade para trabalhar essas mudanças, essas oscilações, então vai se adaptar mais fácil, vai saber qual caminho deve ser tomado. É claro que junto a tudo isso está incluso uma facilidade para aprender melhor as coisas, né? Se não ficou claro, já deixo aqui que a meditação também é uma ferramenta maravilhosa para nos ajudar a aprender coisas novas. Inclusive, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que volta a estudar depois de anos pode encontrar dificuldade em se adaptar. E a meditação ela também vai ajudar nisso, porque a pessoa vai se sentir um pouco mais tranquila, um pouco mais confortável para estar passando por essa adaptação, por esse período que causa um estresse no sentido de que está causando mudanças na vida. Então a pessoa pode se sentir incomodada de alguma maneira e ela vai ter ali um pouco mais de facilidade para realizar isso. A meditação ela já foi aprovada por várias grandes empresas para cuidar dos seus funcionários. Já tem filme também, eu já vi, as pessoas parando para meditar, né, no meio do período de trabalho ali. E, gente, isso vai ser cada vez mais comum, tá? Esse tabu de que meditação não é uma coisa, é um momento ali de não fazer nada, isso está praticamente já se dissipando. As pessoas estão tomando consciência de que a meditação é realmente um exercício para o cérebro e para o corpo, já que trabalham em conjunto. Então, tá aí o exemplo de que grandes empresas estão usando isso para a saúde, para melhorar a saúde dos seus funcionários e, claro, também na questão da produtividade, né? Ajuda bastante aí na produtividade, ajuda nos relacionamentos dentro do trabalho, dentro do ambiente profissional. Então, as pessoas conseguem aí se conciliar, conseguem aí gerenciar situações de problemas, situações de conflito. O famoso gerenciamento de crise, né? Gestão de crise. Então, aí também é uma ótima ferramenta para o ambiente profissional. Só tem que tomar cuidado com aquela questão, né? Que existe também a crença de que é possível fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Gente, é possível, especialmente no ambiente de trabalho, acontece muito da gente precisar se virar nos 30 para conseguir fazer tudo o que precisa. Porém, a nossa saúde, ela não concorda com isso, porque o nosso cérebro, nosso corpo, nós temos que lembrar que eles são como máquinas, né? Eles são mecânicos, eles têm o seu funcionamento e nós precisamos respeitar nossos próprios limites também. O nosso cérebro, ele funciona a partir de um foco, ele consegue realizar tarefas diferentes, ele tem um funcionamento complexo, mas o ideal mesmo, o saudável mesmo, é que ele trabalhe com um foco. Então, gerenciar nossas tarefas é importante até mesmo para a nossa inteligência emocional, como eu já citei no vídeo passado, ou no vídeo retrasado.
e ajuda bastante, tá? O ideal é mesmo isso. A meditação em si, ela vai nos levar a focar a mente, vai se tornar cada vez mais natural fazer isso, mas também vale eu ressaltar que podemos nos adaptar a muitas situações diferentes, nós podemos realizar muitas atividades diferentes e até mesmo necessitamos desse tipo de repertório para o nosso cérebro usar, ser trabalhado, né, em todo o seu potencial, mas não no momento presente. No momento presente nós devemos estar focados, ok? Uma tarefa, posso fazer a minha lista ali para fazer várias coisas ao longo do dia, mas a cada tarefa que eu for fazer, eu estarei focada nesta tarefa e as outras deixa. Então tá aí, ajuda na produtividade, todos esses benefícios que eu já citei anteriormente sobre a meditação, né, eles são muito úteis para o trabalho. Além de melhorar a produtividade, vai melhorar os relacionamentos profissionais, vai melhorar, por exemplo, situações de empatia, eu já vou falar em seguida, porque então situações de entender o lado do outro, isso é muito importante também no trabalho, né? A meditação também ajuda muito nisso. E aí vai ajudar também na saúde, né, do trabalho. Tem estudos aí que mostram que usar a meditação como uma ferramenta ajuda a reduzir casos de burnout, que é uma fase acima do estresse, né? Um esgotamento ainda maior que o esgotamento do estresse. Então, é bem bacana. E aí vem essa questão da empatia e da compaixão, que é um assunto que ainda vai voltar aqui no canal, inclusive envolvendo o misticismo. Mas hoje eu vou dar só uma pinceladinha por cima e mais nessa questão de saúde, na questão dos estudos aqui do Ocidente. Ok. Então, o neurocientista Richard Davidson recebeu uma pergunta muito engraçada do Dalai Lama, que é um líder tibetano. É um meditador, né? E foi a seguinte pergunta: você usa as ferramentas de neurociência para estudar ansiedade, depressão e essas coisas, doenças. Por que você não estuda a origem, né? Como é que funciona a felicidade, a bondade? Essas coisas também têm uma importância. E isso daí pegou muito no Richard Davidson. Ele criou várias pesquisas, desenvolveu realmente uma forma de compreender tudo isso e descobriu que a meditação ela ajuda as pessoas a se interessarem umas pelas outras, nesse sentido assim realmente mais solidário, as pessoas a terem mais empatia, se colocarem no lugar do outro, entender a dor que ela causa ao outro, como, por quê, entender a interferência da pessoa no meio, né? Então, pode ser o meio familiar, profissional, o meio ambiente. As pessoas se tornam mais conscientes de si próprias e elas também se tornam conscientes do meio em que elas vivem e do quanto elas interferem nesse meio. Tá? Por exemplo aí, é bom sempre ter um exemplo, né, para garantir que fique claro. Uma pessoa aí, já que eu falei de meio ambiente, uma pessoa aí que joga lixo na rua, mas não tanto faz, não tem problema, nunca vi dar problema, nunca vi dar errado. Então ela vai começar a ter mais atenção nisso. A mente dela vai ser reconfigurada, vai ser reprogramada para ela ter mais atenção nisso. Opa, peraí. Eu pensava que não dava problema, mas aí eu lembrei que tal dia eu vi uma reportagem que dizia quantos animais estão comendo plástico, quantos animais ficam presos em embalagens. Nossa, então talvez eu esteja errado, talvez interfira sim, né? Talvez realmente cada atitude que eu tenha ofereça um impacto ao meio ambiente.